das suas atitudes, só que ele não teve coragem de tomar posição ainda. E ele vem prometendo para nós, desde que seu irmão partiu, de vir ao culto. E hoje ele está aqui. É o irmão Aliciomar Rodrigues. Ele, de vez em quando, que ele termina a colhetinha dele lá, ele manda uma oferta através da Irmã Maria. Mas a oferta maior dele hoje foi vir ao culto. Pode ficar de pé, irmão Aliciomar. Ele é... Aí, ó. É gente boa que só. Por isso que eu falo que ele é dos nossos. Toda gente boa é dos nossos. Só fica faltando um tempo de tomar posição. Deus te abençoe. Muito bom. Eu tenho certeza que você veio para ficar dessa vez. Venha quinta, venha domingo de manhã, venha domingo à noite. Eu acho que é o melhor presente que você está dando para sua mãe antes da partida dela. É estar aqui. Eu estou um pouco chorão hoje, já chorei no companheirismo e começo a chorar de novo. Irmão Wesley Rodrigues e a irmã Lídia, pode ficar de pé. Eles são lá de Bonfinópolis, eram lá de Bonfinópolis. E eles estão mudando para Unai. O quê? Betim. Ia falando Unai. Betim, Minas Gerais. Estão de mudança para lá. E eles vieram tomar da ceia conosco. Deus os abençoe. Obrigado. A irmã, como é que é? Sueli? Podia ficar de pé, mas Sueli? Parabéns para você. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Em todo sentido, até pelas suas vistas. Deus te abençoe. Ela sempre assiste os nossos cultos de quinta-feira, lá em Roraima. Obrigado. Deus abençoe. Agora, parece que eu vi mais... o irmão Cláudio, meu genro, que com tanta luta e dificuldade na vida, ele queria ser chamado de doutor. E ele sofreu para isso, né? Sofreu muito. Então, o irmão doutor Cláudio e a minha filha Débora e a caçulinha deles, por enquanto, estão conosco. Pelo que eu entendo, eles vão participar da ceia conosco também. Com muito trabalho, dificuldade na vida, eles vão me dar outro neto. Ou neta, né? Acho que não sabe ainda, né? Neto ou neta. Então está bem. E eu achei interessante hoje de manhã o Valdo estava aqui hoje de manhã. Hoje à noite ele não está, porque ele foi para... Ele trabalha lá em Alexânia. Eu não sei se parece que eu queria falar mais alguma coisa. Eu estou olhando para o rosto de vocês. Ixi, vocês viram tanto que eu estou chique hoje? É porque eu tenho que vigiar que o pastor Abraão está atrás de mim. E se eu falar errado, ele me corrige. Né? Então, mas tá bom. É o aviso do irmão Tiago. Um Tiago, como é que é? Augusto, foi batizado domingo passado. Seria apresentado hoje, mas ele está de trabalho novo, e ele tomará acesso à primeira ceia no domingo que vem, lá
em Vianópolis. E eu queria que o irmão Wilson José viesse aqui à frente. Irmão Wilson José. O irmão Carlinhos, fica de pé, por favor. Ele diz que está decidido e que agora é eu que vou marcar o seu batismo. Agora me apertou, não apertou? E é que ele é um convertido assim, ainda novo. Ele vai aprender como o Antônio, que quando chegar em visita em casa, no dia do culto, fala, vocês ficam aí, nós vamos na igreja, inclusive vou ser batizado hoje, se vocês quiserem ir lá assistir o meu batismo, vocês vão, né? Não importa se é namorado da filha, se é quem seja, né? Mas ele vai aprender com o Antônio ainda, pode deixar. Deus abençoe o irmão Carlinhos. Aqui está com medo de mim? Aqui está o Wilson José. É simpático, não é? Igual o pai. Trabalhador igual o pai. Eu admiro ver esse moço. Igual a mãe também. Vocês veem a irmã Solange trabalhar. A irmãzinha. É uma família que luta. E ele foi batizado domingo passado, 12 anos. Ele tem 12 anos. E nós estamos muito alegres. Aparecida Alves, seu primeiro neto, que foi batizado. Graças a Deus, amém? Vamos levantar a mão pelo irmão Wilson José. Que Deus o abençoe. Deus te abençoe. Fique firme até Jesus voltar. Amém. Estou chorando de novo. Se eu partir essa semana é porque eu estou muito chorão. Mas não é verdade isso não. Diz que quando a gente vai partir, aí que a gente está alegre. Então você não precisa ter medo disso. Eu raptei o pastor Abraão lá de Bonfinópolis hoje e pedi à igreja amada aí de Bonfinópolis para assistir a mensagem daqui de Leopoldo de Bulhões. E assim que o pastor Abraão terminar a mensagem, ele vai passar aí por Monquelo, fazer o encerramento do culto aí em Bonfinópolis e despedir o povo aí. Deus abençoe a igreja de Bonfinópolis e mais 5 conexões que não foram identificadas. Sob o som do hino somente crer, tudo é possível, somente crer. Nós vamos ouvir o pastor Abraão com a palavra do Senhor para nós nesta noite. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. O Senhor nos abençoe nesta noite, né? Todos nós aqui, os que estão pela internet, os irmãos de Bonfinópolis e todos. Creio que os irmãos da Gameleira também estão conosco. Deus abençoe todos. É bom estar aqui, né? Igreja de Bulhões. Irmão Bento, né? Irmão Bento aí, irmã Idalina, Deus abençoe vocês. É bom, né, estar aqui com vocês. Igreja de Bulhões, Bonfinópolis, Vianópolis, Fazenda Jacaré, tudo é uma igreja só, né? É uma noiva só, é um povo só, tudo aí ao lado do pastor Ivaldo. Deus possa nos abençoar nessa noite, através da sua palavra.
A gente não traz nada novo, nenhuma coisa nova, é a mesma palavra que o pastor prega. Paulo disse: não vos canso de dizer a mesma coisa, segurança para vós. E é o mesmo Espírito, a mesma palavra, tudo para a nossa edificação, né? Para a edificação da igreja. A mensagem, ela é um encorajamento da igreja, né? Cada culto, cada mensagem, cada palavra, cada programa que nós ouvimos, nós estamos sendo alimentados, fortalecidos com a vitamina celestial e aguardando aquele grande dia glorioso do Senhor vir nos buscar. Nós estamos aqui de passagem, irmãos, nós temos que crer dessa forma. Nós não sabemos quando, no momento e a hora, mas nós estamos lutando para estarmos preparados para subir no arrebatamento. Esse é o nosso objetivo de estar na igreja, de ouvir a palavra. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra para nós. A minha mensagem é curta, eu não prego muito tempo, não. Não dou conta de pregar muito tempo, não. Né? Ela é curta. É Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Versículo 24 é muito importante. Consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, essa palavra admoestando. Às vezes tem palavra que a minha língua não dá para falar, viu? Eu sou de família de gente gagos. Nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Jesus amado, Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, Jesus, por fazer parte deste ministério, desta igreja, desta noiva. Foi a tua graça, foi a tua misericórdia, indigno como somos, ó Deus, mas o Senhor tem nos colocado aqui. Isso é graça, isso é misericórdia, que o Senhor ajuda nós a sermos gratos ao Senhor por tudo, a igreja, todos nós, Senhor. Dai-nos mais do Teu Espírito Santo, que Ele possa nos guiar, nos dirigir, tirar tudo que está excedendo na nossa vida, circuncida os nossos corações, tira toda a raiz de amargura, todo o rancor, toda a tristeza, toda a angústia, e que o Espírito Santo fala conosco nesta noite, através da Tua santa palavra. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre esse pecado voluntário, né?
Pecado voluntário. Às vezes nós pensamos que aquela pessoa que caiu, que está caída, que está mergulhada no pecado, às vezes na bebida, no fumo, nós pensamos assim, aquilo ali já passou a linha da misericórdia, não resta mais sacrifício para ele, né? E às vezes nós pensamos errados, né? Às vezes nós olhamos errado. Nossa maneira de julgar, maneira do homem julgar, às vezes é completamente errado. Às vezes uma coisinha que você pensa que aquilo não tem nada a ver, e talvez aquilo às vezes nem te incomoda, e pode que seja um pecado voluntário, e você pode atravessar a linha da misericórdia, a linha da graça. E nós temos que orar muito, irmãos. A Bíblia diz orar e vigiar. Vigiar nas nossas ações, nas nossas atitudes e na nossa maneira de ver as coisas e de julgar nossos irmãos, julgar quem quer que seja. Às vezes, a gente fica rebeldes no culto, na igreja. Eu estava vendo uma mensagem do pastor Joaquim da Escola Dominical, ele falando que nós temos que nos proteger dos dados inflamados do maligno nos lugares celestiais. Ele estava lendo Efésios 6:10, né? Protegermos, usar aquela armadura, né? Para proteger das astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Aí ele explica sobre o espírito. Nós pegamos espíritos tão fácil que nós nem percebemos. O irmão Brano diz, eu peguei um espírito ouvindo um pregador no rádio, né? Isso mesmo, né? Ele disse que aquele homem que saiu pregando no nome dele tinha pegado um espírito no quarto do hotel. A noite anterior tinha dormido um homem ali que pregava no nome do irmão Brana e batizava, e o outro pastor foi lá e dormiu lá, e saiu fazendo a mesma coisa, quer dizer, ele pegou aquele espírito ali, e é muito fácil. E às vezes a gente fica rebelde no culto, lendo a Bíblia na hora da pregação, na hora de cantar nós não cantamos, às vezes na hora que o pastor pede para cantar nós ficamos com a boca fechada, e isso vai tornando-se uma guerra com o púlpito. Uma guerra, não de Deus, né? E Deus não vai guerrear contra a sua palavra, contra o Espírito Santo. Então se torna uma guerra. Então nós precisamos discernir qual é o Espírito que está em nós. Cada um por si, né? Nós gostamos muito de discernir o Espírito do irmão, da irmã. Mas nós precisamos discernir qual o Espírito que está usando nós. E se nós descobrirmos que há um espírito errado em nós, nós temos que entrar em desespero, orar, expulsar aquele espírito. Simplesmente expulsar aquele espírito. Dar o despacho para ele, né? Esse é o despacho que nós temos que fazer. Despachar os espíritos errados. Por quê? Aquilo pode te levar a cometer um pecado voluntário e você pode passar a linha da misericórdia, a linha da graça. E aí depois nunca mais dá conta de voltar para o lugar certo, para o abrisco do Senhor, para debaixo do sangue, por causa de um espírito. A Mambrana vai explicar isso aqui para nós, aqui na mensagem, perguntas e respostas, número 15. Então nós temos que ter esse discernimento de espírito de nós mesmos. O púlpito, ele tem o dever de dominar os espíritos. Quando o pastor está aqui pregando, o evangelista, o pregador está aqui, então ele está lutando para dominar os espíritos que está dentro da igreja. E a gente passa, e é uma batalha para o pastor, é uma batalha. Não é fácil pregar
quando você sente um espírito de resistência dentro da igreja. Eu estava dizendo lá em Vianópolis, aquilo se torna, parece que você está empurrando um monte de vagão, aquilo se torna um peso na pregação, na mensagem, e para a igreja também. E aquela pessoa que está sentada e que está resistindo à palavra, ela atrapalha a bênção do culto todinha, tanto para ela como para a igreja. O irmão Brana fala isso na mensagem, não me lembro a mensagem, que um membro só, desta forma, ele impede o culto todinho, ele atrapalha a bênção, a cura, a libertação para toda a igreja. Para toda a igreja. Eu disse lá em Vianópolis, eu preguei em Miracema do Norte com o pastor Leondas, num grupo de irmãos que eles têm lá, e eu percebi que um irmão na reunião estava resistindo à mensagem. E eu fitava os olhos nele, ele baixava a cabeça. Quando eu tirava os olhos dele, ele olhava para mim. Quando eu olhava para ele, ele baixava a cabeça. E você vai percebendo o espírito na pessoa. O pastor percebe, todos percebem que está na frente, lutando, né, porque é uma batalha para você receber aquela unção, aquela virtude, para transmitir aquilo para a igreja. Aquela palavra de fé, de ânimo, de coragem, de poder, de libertação, e a cura vem através da palavra. Então, torna-se uma batalha, torna-se uma guerra. Igreja, púlpito, guerreando por causa da resistência. O púlpito deve dominar os espíritos dentro da igreja. Espírito de resistência causa aquela, às vezes, uma pirraça, e se torna uma contenda espiritual. Não é de boca a boca, não. Você está aí, você está resistindo. Não estou dizendo que tem alguém aqui fazendo isso, não, viu, irmãos? É só nós estamos aprendendo, né? Então, você está aí, você começa a resistir o seu pastor que está aqui pregando. Aí você se torna uma contenda espiritual. Que a igreja, às vezes, nem percebe que o pastor está aqui lutando, aquele peso, empurrando aquele peso, aquela atmosfera pesada, para ver se tira ela, para ver se a coisa maneira e se o Espírito Santo entra em ação. Então se torna uma guerra, né, entre o púlpito e a igreja. Aquela contenda com o púlpito, com o pregador, aí você perde a bênção e ainda prejudica o culto todinho. Mas quando a igreja toda unida está num espírito predisposto a obedecer a palavra, a ouvir a palavra, a entrar no espírito do culto, da mensagem, né? Está ali anotando os destaques e prestando atenção. Eu tenho vezes que eu fico lá, às vezes o pastor em volta está pregando, e eu baixo a cabeça e fico notando. Tem hora que eu escrevo uma palavra errada, porque eu quero prestar atenção no que ele está falando, e ao mesmo tempo eu quero escrever. Aí eu escrevo faltando letra, aí depois eu tenho que corrigir. Mas é porque você liga a atenção lá, e você quer escrever, e acaba que você escreve errado, né? Eu já não sou bom para escrever mesmo, né? Então, mas é bom quando a igreja está no espírito, quando entra no espírito da palavra, e você começa, então, a ser abençoado. Um programa de rádio, uma fita de vídeo, você põe ela ali na sua casa mesmo, e você pega seu caderninho ali, vai notando os destaques, e você entra no espírito daquela pregação na sua sala, na sua casa. Você é curado, irmão. Você é curada, irmã. Pode ser câncer, pode ser tuberculose, depende de você entrar no espírito. Aí você recebe aquela atmosfera daquela pregação, daquele culto, daquele programa de rádio, e você é ricamente abençoado por Deus. Então é preciso nós vencermos esse espírito. Nós estamos aí, somos, como que eu quero dizer? Podemos pegar ele a qualquer hora. Espírito de rebeldia, espírito de resistência, de resistir à palavra de Deus, né? Aquilo pode tornar um pecado voluntário. Por quê? Porque às vezes você pensa assim: eu estou resistindo ao pastor Ivaldo,
eu estou resistindo ao pastor Abraão. Não, você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. Aí é onde que é o perigo de se tornar um pecado voluntário. Você sabe que não pode fazer aquilo, mas às vezes o Espírito leva nós a fazermos isto. É por isso que o irmão Branham diz: discerne o seu espírito. Qual é o seu espírito? A maneira que nós estamos agindo, nós sabemos qual o espírito que está em nós, pela nossa atitude. Na mensagem Perguntas e Respostas, a partir do parágrafo 94, nós vamos ver aqui uma pergunta de um irmão ou uma irmã, parece? Perguntas e Respostas, número 15, parágrafo 94. Eu vivi muitos anos em pecado, até que encontrei o Senhor. Por favor, irmão Branham, eu pequei outra vez. Não sou digno de estar diante de ti neste lugar santo. Por favor, diga-me se posso restaurar-me completamente outra vez. Por favor, me ajude, irmão Branham. Eu tenho um demônio. Viu aí? Ela discernindo o próprio espírito que estava nela. A humildade desse irmão, o irmão, nós vamos ver aqui na frente. Ela diz: eu tenho um demônio, quer dizer, eu estou no espírito errado. Ajuda-me. Colocará você suas mãos sobre mim e me restaurará outra vez, irmão Branham. Eu achei importante isso aqui, que ela diz assim: eu vivi muitos anos em pecado, até que encontrei o Senhor. Por favor, irmão Branham, e eu pequei outra vez, quer dizer, ela caiu de novo. Não sou digno de estar diante de ti neste lugar santo. Por favor, diga-me se posso restaurar-me completamente outra vez. Por favor, me ajuda, irmão Branham. Eu tenho um demônio em mim. Ajuda-me. Colocará você suas mãos sobre mim e me restaurará outra vez? Quer dizer, ela discerniu que havia um espírito errado nela. E ela estava oprimida por esse demônio. Mas ela estava desejando ajuda. Ela estava desejando ser libertada. Isso é que é o importante diante de Deus. Nós podemos ser acometidos, era essa palavra que eu estava pelejando para falar. Nós podemos ser acometidos pelo espírito errado. Mas se nós fazermos um check-up e ver que aquilo está errado, e nós entrarmos em desespero e pedir: Senhor, eu preciso me libertar disto, eu estou errada, a maneira que eu estou agindo está errada, a maneira que eu estou fazendo as minhas atitudes, as minhas ações está errada, ajuda-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desse espírito, desse demônio, que Ele te liberta, Ele te liberta. Parágrafo 98, ele diz: agora aí está a pergunta, eu não observei quando ali pouco tempo atrás, aí está a pergunta agora, se esta pessoa está presente, deixa-me ler para vocês. Eu vivi muitos anos em pecado, até que encontrei o Senhor. Por favor, irmão Branham, vê, eu pequei outra vez, não sou digno de estar diante de ti. Ele está repetindo aqui embaixo a mesma coisa. Não sou digno de estar diante de ti neste lugar santo. Por favor, diga-me se posso restaurar-me completamente outra vez. Aleluia! Aí o irmão Branham diz: você não pecou, meu amigo, tanto assim para Deus, para que não pudesse ser restaurado. Se você tivesse pecado tanto que não pudesse ser restaurado, você nunca desejaria ser restaurado. É por isso que o espírito errado, a doutrina errada, o espírito de resistir à palavra, de levantar contra a palavra, é um perigo de não poder ser restaurado mais. Mas esse aqui não tinha pecado tanto que ele não podia ser restaurado. Por quê? Porque ele estava com desejo no coração de mudar aquela maneira dele, de mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de fazer as coisas. E Deus olha para o seu coração.
Ele vê o desejo no seu coração, o tanto que você quer obedecer, mas há um demônio que não deixa você obedecer a palavra. Mas você continua crendo, porque Deus vai te dar a vitória. Amém. Aí ele diz no parágrafo 100, culpado no mínimo é culpado no máximo. Eu pequei muitas vezes, todo dia, cada um de nós faz coisas que não queremos fazer. Está em nosso coração, está em nosso coração. Você não deseja estar desta maneira, você não deseja viver esta vida. Há um desejo no seu coração por uma mudança, por um conserto. Você não deseja estar dessa maneira, ou você não faria essa pergunta? Ele respondendo para a irmã. Vê, isto é na verdade uma prova que Deus continua tratando com você. Aleluia! Isto na verdade é uma prova que Deus continua tratando com você. Se não houvesse desejo nenhum de acertar, se não houvesse desejo nenhum de se libertar do espírito, seja ele qual espírito que for, não é um bom sinal. Mas quando há desejo no seu coração, é prova que o Espírito Santo está te advertindo de alguma coisa. O Espírito Santo de Deus. Vê, isto é na verdade uma prova que Deus continua tratando com você. Provavelmente você está nervoso, você está nervosa, e Satanás está lhe dizendo que você não pode ser restaurado. Ele está mentindo para você. Se tem alguém aqui que o diabo está falando para você que você não tem jeito, isso é para você. É o diabo mentindo para você. Está lhe dizendo que você não pode ser restaurado. Ele está mentindo, com certeza ele está. Porque veja, se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder. Amém? Tem que haver um fundo para responder àquela chamada. Se há uma fome por algo, aquele algo tem que estar em alguma parte. Ou você não teria fome por isso. Você nunca queria consertar, mas se há um clamor dentro do seu coração, dentro da sua alma, para você consertar, é porque o Espírito Santo ainda está falando com você. Amém? Esse aqui é o problema, irmãos. Às vezes a pessoa está caída na sarjeta, está atolada até no pescoço, como diz o ditado. Mas ele respeita a palavra, ele respeita a mensagem, ele reverencia o pastor da igreja. Então, aquela pessoa ali, Deus ainda vai dar força para ele se levantar. Eu estava visitando uma irmã hoje, o mais irmão Pedrinho, e ela disse, pastor, sempre tem algo cobrando no meu coração, que o meu lugar é lá no tabernáculo. Mas eu sou teimosa, eu sou cabeçuda, eu vivo resistindo. Eu falei, pois é, irmã. E talvez Deus está fazendo isso para a irmã, porque se a irmã voltar, ficar quieta lá e perseverar, Deus vai fazer a obra no seu lar, na sua casa. Mas quem sabe está dependendo disso. Se você próprio está dizendo que há uma cobrança no seu coração, então você tem que ir ficar firme. Não deixar que os demônios ponham outra coisa na sua cabeça e tira você dos cultos de congregar na igreja. Porque se tem alguma coisa falando, é porque ainda há oportunidade. É o Espírito Santo advertindo você. No parágrafo 104. Agora, se você há um lugar que você pode atravessar, onde você não pode voltar mais. Há um lugar onde você não pode voltar mais. Quando isso acontece, você estará lá embaixo outra vez, na mesma forma que estava. Isso é para apenas te mostrar que aí você caiu da graça. Caiu da graça. Porque eu disse resistir à palavra. Você está resistindo ao Espírito Santo. E se nós murmuramos contra a pregação, contra a palavra, ou desfazemos da pregação de Deus, nós corremos risco de blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfema não tem perdão. Diz a palavra de Deus, né? Deus perdoou lá os judeus lá, porque eles foram cegados
para que nós fôssemos salvos. Por isso que Deus perdoou lá. Eles chamaram Jesus de Beelzebul, criticaram a mensagem de Jesus, mas eles estavam cegos por Deus. Mas o próprio Jesus disse que na era futura não seria assim mais. Uma coisinha, às vezes, de nada que nós pensamos que aquilo não tem importância. E às vezes nós já atravessamos a linha da misericórdia. Discerne o seu espírito. Vamos discernir os nossos espíritos, né? Os nossos espíritos. Eu vou repetir o parágrafo 104. Agora, se você há um lugar que você pode atravessar, onde você não pode voltar mais, onde você não pode voltar, mas quando isto acontece, você fica lá embaixo outra vez, na mesma forma em que estava. Isto é para apenas te mostrar que você caiu da graça. Aqui nós lemos que eles morriam no tempo de Moisés. Eles morriam, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ele era morto fisicamente. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar ao Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que você foi santificado, que nós fomos santificados, e fizer agravo ao Espírito da graça, quer dizer, fizer agravo ao Espírito Santo. Eles morriam fisicamente, nós morremos hoje espiritualmente e não damos conta de levantar mais. Essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus e se assim diz o Senhor. Isso é para apenas te mostrar que você caiu da graça. Agora, apostasia não é perdição. Eu quero que alguém me diga onde apostasia é perdição. E prova isso na Bíblia. Apostasia não está perdido. Ele está apenas fora do companheirismo. Quer dizer, ele enfraqueceu, ela enfraqueceu, porque afastou do companheirismo da igreja, afastou dos cultos, esfriou na fé, vamos dizer assim, né? Mas claro, esfriou na fé, perdeu aquele companheirismo com a igreja, aquela alegria, aquele gozo da salvação. No parágrafo 105, o profeta diz: Israel se apostatou, mas eles nunca perderam o seu pacto com Deus, eles perderam os seus louvores, perdeu a sua alegria. Davi perdeu o gozo de sua salvação quando ele tomou Betseba, mulher de Urias, mas ele nunca perdeu a sua salvação. Ele nunca disse: restaura a minha salvação, mas ele disse: restaura-me o gozo da minha salvação. Aleluia! Restaura a alegria de ser um salvo, de estar no companheirismo com a igreja, de estar junto com os irmãos. Amém? Aleluia! No 107 ele diz aqui algo interessante. Ele diz: existe muito desses legalismos hoje. Não toque nisso, não prove, você não pode fazer as coisas com legalismo, não toque, não prove, não faz isto. Eu não vim à igreja nesta noite por legalismo. Nenhum de vocês vieram, né, por legalismo. Eu sinto cansado, eu tenho estado nervoso. Você é o profeta de Deus, irmão Brana. Eu tenho estado nervoso, contrariado, estou preocupado com algo que está diante de mim. Meu coração está ardendo tanto que o coração está batendo irregularmente. Eu tenho cãibras, dores neste exato momento, simplesmente se movendo de um lado para o outro, para cima e para baixo, por aqui, fraco, nervoso, trêmulo. Chego aqui e comprime-me. Tenho os meus dedos comprimidos no meu sapato, eu sinto tudo, mas eu venho aqui, a mesma coisa, eu estou aqui. Por que eu vim aqui? Por que você veio à igreja essa noite? Eu vim porque eu amo a Deus. Aleluia! Você veio porque você ama a Deus. Vivo ou morto, eu devo estar aqui de pé. Como o pastor Ivaldo está aí, né? Com essa infecção. Vivo ou morto, eu devo estar aqui de pé por Ele. Não é porque eu sou obrigado a fazê-lo. Ele não se importaria se eu fizesse ou não.
Se eu morresse, eu iria para o céu de qualquer modo. Mas eu estou aqui porque eu amo. Aleluia! Você serve a Deus porque você o ama, não porque você tem que fazer, mas porque você ama o suficiente. Aleluia! Você serve Ele, você trabalha na sua obra, você serve o seu povo, é porque você ama a Jesus. Aleluia! Você é um diácono, é porque você ama a Jesus. Você sabe que você trabalha para Ele. O evangelista trabalha para Ele, o auxiliar trabalha para Jesus. Ele é que é o patrão, Ele é que domina, Ele é que guia, Ele é que dirige através do pastor. É Jesus Cristo, e nós temos que crer desta forma, para que não falte a unção do Espírito Santo, para que não falte a virtude do Espírito Santo na igreja. Agora, onde nós vamos encontrar um homem perfeito aqui na terra? Quem é perfeito aqui? Você diz assim, eu sou perfeito. Jesus é perfeito em nós. Deus é perfeito em nós. Não há nenhuma perfeição em mim. Agora nós vamos terminar, agora mesmo, parágrafo 119. Sim, sim, irmão, seja quem for que escreveu isto, se você caiu aqui, isso não significa que você está perdido. Você é simplesmente uma águia que entrou num galinheiro e pegou muitos espíritos errados. Isso acontece. Com qualquer um de nós pode acontecer isso. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Isso não significa que você está perdido. Você é simplesmente uma águia que entrou no galinheiro, isso é tudo. E você está confinado aqui embaixo, no pecado, novamente. Mas você não deseja estar ali. Esta é a razão que você está olhando para cima. Aí está você. Oh, irmão Brando, eu já morei lá em cima. Existe uma saída aqui, sim. Me faz lembrar de um dia, um garotinho que estava andando por ali, numa fazenda. E ali havia amarrado um velho corvo para afastá-lo do milho. Às vezes o diabo faz isso, amarra o cristão, amarra nós para nos afastar da palavra, para deixar de alimentar. E às vezes nós viemos na igreja e ficamos tão aéreos, com o espírito de resistir tanto à palavra, que nós estamos ouvindo o pastor pregar, mas não estamos entendendo o que o Espírito Santo está falando. E a gente sabe disso e percebe esse espírito na igreja. Pessoas que estão com a mente voando ali, e você sabe que ela não está recebendo nada, que ele não está recebendo nada. Às vezes até atrás da gente, o pastor percebe. A atmosfera, o espírito, pode estar atrás, pode estar na frente, a gente percebe isso, irmão. Eu estava vendo uma escola do pastor Joaquim no DVD em Silvânia com os irmãos, não sei se foi em Silvânia, se foi lá em casa, e ele falando, eu percebo um espírito aqui na plataforma. Eu percebo um espírito aqui na plataforma. E percebe mesmo. Percebe mesmo. E aquele pobre coitado estava quase morrendo de fome. Não sei como puderam fazer aquilo. E ele amarrou o velho corvo pelo pé. E ele havia comido tudo que estava ao seu redor. E ele não podia alcançar nada mais. E o fazendeiro simplesmente o abandonou. E ele estava tão fraco. E ele não podia nem mesmo se levantar. Ele apenas, e os corvos voavam por cima. E dizia, crau, crau, crau. Em outras palavras dizia, vamos, João Corvo, o inverno está chegando, vamos para o sul. Mas ele não podia ir, ele estava amarrado. E então um dia um certo sujeito passou por ali e viu aquele pobre corvo. E então ele simplesmente chegou e o apanhou e o desamarrou e disse, vai em frente, rapaz, você está livre. Vai em frente, rapaz, você está livre desse espírito
Deus já te libertou, já te soltou, o diabo te amarrou através disso, mas o Espírito Santo te solta, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seja liberto pelo poder de Deus. E ali vi os corvos voando, gritando: vamos, João Corvo, vamos para o sul, o inverno está chegando, você vai morrer de frio. Se ele pudesse olhar para trás, diria: não consigo, vê? Ele estava tão acostumado a ficar amarrado, vê? Que ele pensou que ele ainda estava amarrado. E às vezes nós acostumamos tanto com o espírito errado, que nós não conseguimos libertar dele. Só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus. Deus vos abençoe, todos vocês. Creio que vocês foram ricamente abençoados, curados, libertados pelo poder de Deus. Graças a Deus. Irmão Quelo faz o final aí do culto. Deus abençoe toda a igreja em Bonfinópolis. E nós que continuaremos com a ministração da ceia. Que Deus recompense o pastor Abraão. Eu gostei muito dessa palavra. Essa ligação do pecado voluntário com aquela pessoa que estava desejando a se restaurar. Isso aí é muita mensagem para você nessa noite. Por isso que o irmão Brana, ele é taxativo. Gente, depende do que está dentro de você. Às vezes você está aqui dentro, mas seu desejo é estar lá no mundo lá, ué. Eu vi uma expressão do irmão Brano, não sei se foi naquela palavrinha de devocional da Voz de Deus, todo dia tem. E eu vi ele falando que um ministro aí que prega 30, 40 anos, mais ou menos isso, não sei ao pé da letra, citar ao pé da letra, ele é tão bom com relação a ir no arrebatamento, a ir no rapto, quanto aquele bêbado que tem 1 hora que se converteu. E aí? E às vezes nós pensamos que, porque nós somos muito tempo, somos pastores há muito tempo, eu sou pastor fulano de tal. Tem gente que quer ser ordenado a pastor só para ser chamado de pastor. Qual o benefício? Se o valor é o mesmo daquele bêbado que foi salvo há 1 hora atrás. A condição é a mesma para subir no rápido. Então, meus irmãos, nós temos que acabar com esse negócio. Eu sou melhor do que a irmã, eu sou melhor do que o irmão, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas e aquilo que você faz, que ele também não faz? A fila indiana está aí. As boas coisas estão na sacola da frente, que você está vendo todo dia, toda hora, e as coisas ruins suas estão nas costas. Quem está na sua frente, você está vendo as coisas ruins dela. Quem está nas suas costas, está vendo as suas. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a nos guardar. Quando eu vi isso aí, a questão de resistir, o pregador, eu tenho enfrentado isso demais. E não tem uma coisa para expressar melhor do que ele falou. Aí a gente fica parecendo que está empurrando uma locomotiva com 30 vagão.
e você empurrando aqui sozinho. É uma força terrível. Jesus, ajuda nós. Hoje, quem pôde vir no companheirismo, nós recordamos uma boa parte da mensagem de tua casa. Fomos ricamente abençoados. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vocês querem ficar de pé? Vocês querem ficar de pé? Ninguém quer ficar de pé, não? Então fica sentado mesmo. Assim? Assim? Dê um glória a Deus aí, irmãos. Você escuta aqui. Uai, você escutou eu falando para você dar um glória a Deus? Eu achei que eu não ia precisar de microfone. Porque, meu Deus do céu. Assim o Josué subiu ali naquela mesa ali para dar uma treinadinha no Samuel, né? Ajudar o Wilson. Vamos fazer as duas leituras. E vocês, principalmente vocês que têm que viajar para Alexânia, para Brasília, ou para retorno aí, as fazendas também, deve estar, as estradas da fazenda aí deve estar uma maravilha, né? Uma maravilha. Então, aí vocês tomam da ceia, lavam os pés. Eu vi a cara da irmã Priscila ali atrás, Priscila Preto. Olha lá, levantou a mãozinha lá. Aí eu vi a carinha dela no meio das irmãs. Deus abençoe. Aí vocês que precisam de ir mais cedo, vocês tomam da ceia, já passa, lava os pés e vai na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso está entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las aí quando for.
São João 13. Eu podia ter pedido ao pastor Abraão fazer a leitura para mim, mas agora o lava-pés é pequenininho. O verso 4 e 5, São João 13, e depois a partir do verso 12. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Depois que lhes lavou os pés, e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se o Senhor e mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não há um servo maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, vamos orar. Vamos pedir a Deus para santificar o pão e o vinho. Se você puder levantar sua mão. Senhor Jesus, unimos a nossa fé mediante a palavra que ouvimos, com humildade em nosso coração, pedimos perdão pelos nossos pecados. Que a graça do Senhor repouse sobre cada um dos teus filhos. Lembrando daquele dia no Calvário, quando o Senhor antes assentou com seus discípulos, partiu o pão e deu a eles. E o Senhor o abençoou. Que o Senhor abençoe mais uma vez este pão. Ele passa a representar o teu corpo, que foi moído por nossa causa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ao comer um pedaço deste pão, estamos testificando que estamos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo temor reverencial. Aceita a nossa gratidão, Pai. Aqui também está o fruto da vide, com o mesmo temor em nosso coração, nós pedimos que o Senhor santifique e abençoe este vinho. Ele passa a representar o teu sangue, que nos lava e purifica de todo pecado. Aceita a nossa gratidão. Te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Todos em oração nesta hora. Agora chegou a hora de você orar pelo seu pastor, o seu pastor orar por você, e você interceder pelo seu irmão, pela sua irmã. Se tem alguma coisa no seu coração contra ele ou contra ela, não deixe criar uma raiz de amargura, mas peça ao Senhor para te dar uma libertação total e ajudá-lo e ajudá-la. Todos em oração.
Tendo dado graças, o partiu. Quem foi? Quem foi que meus pecados perdoou? Quem foi que a minha resgatou? Jesus, foi Jesus, foi Jesus na cruz, foi Jesus, foi Jesus. Foi Jesus na cruz. E tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do seu corpo, do sacrifício dele, a morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tomai e comei. Venha à mesa com fé.
Senhor Deus, nós rompemos o silêncio, dedicamos em memória aquele dia no Calvário. Que o Senhor aceite a nossa gratidão. Pedimos humildemente que o Senhor possa acompanhar a cada um dos teus filhos que já estão regressando para os seus lares. Livra de todo espírito de acidente, de morte prematura. Que o anjo do Senhor possa guardar a todos. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vamos continuar o lava-pés.